Fala galera do Decisões na Mesa. Hoje o papo não é sobre planilha, é sobre rua. Vender 40 milhões ao longo de uma carreira é para poucos, mas poucos aguentam o sol do meio-dia vendendo sorvete em Osasco aos 10 anos de idade. Exatamente, Guto. Boa tarde, bom dia, boa noite para você que está nos assistindo, acompanhando Decisão na Mesa. Guto, confesso para você, o tema hoje que para mim é fundamental, é uma escola. E para você que está aí empreendendo, não perca a oportunidade de acompanhar esse podcast até o final, porque hoje nós estamos aqui com uma figura fantástica que começou aí a sua jornada vendendo inseticida, sorvete de porta em porta e se transformou numa marca, numa autoridade, numa referência em vendas do Brasil. Bruno Chagas, seja bem-vindo à nossa mesa, meu irmão. A palavra é sua. Poxa, primeiramente, obrigado pela oportunidade, uma honra estar aqui nessa mesa, uma mesa com meu amigo Guto Azevedo, já estive em outra oportunidade com ele, com o Sim, Wagner também, agora conhecendo, né, Wagner? Finalmente, isso pelo aí. contato. Agradecer o Renan também da parte técnica aí, que me recebeu super bem também. Estou bastante confortável falar de vendas, porque que é vendas, quem aprende a vender não depende de ninguém. Então, é a primeira coisa que eu sempre falo, que quem aprende a vender não depende de ninguém. Você não precisa pegar dinheiro emprestado com parente, não precisa ficar se humilhando, e você é o gerente da sua própria vida, porque quem tem coragem de sair com o produto debaixo dos braços, que eu falo, né? Não tem vergonha de vender o seu produto e, teoricamente, ter uma vida próspera. 93, um moleque de 10 anos, com uma caixa de isopor pesada sobre os ombros, andando pelas ruas de Osasco. Eu estudei em Osasco, eu estudei em Presidente Altino, no Senai e Presidente Altino. Então eu sei um pouquinho daquelas ruas lá, não, né, tem outras que são, né, mas para um menino, um moleque de 10 anos, o que passava na sua cabeça, Bruno, quando você ouviu o primeiro não do dia? Porque na venda o não é certo, né? Ele é garantido. O que passou na cabeça? Menino, né? Se for hoje, os Nutella vai ficar mais complicado aí porque não sabe receber não. Como foi seu primeiro não, Bruno? Eu gosto muito de voltar, aos 10 anos. O primeiro não foi assim, eu tive a atitude positiva de ter a coragem de pedir para vender. Não foi os pais que falaram: "Bruno, toma aqui a caixa de sorvete, né, do isopor". Estava brincando com o Guto aqui, né, dos bastidores. Eu vi a situação financeira, Wagner, dos meus pais. Então, assim, a primeira atitude foi pegar a caixa de sorvete, pedir para meus pais comprar suado, dinheirinho suado. Meu pai é cobrador de ônibus até hoje, inclusive, ele tem quase 70 anos. E eu tive a coragem de falar assim: "Mãe, compra uma caixa de isopor", porque eu vi um sorveteiro vendendo sorvete na região. Eu falei: "Poxa vida, se eu comprar o sorvete e também ter a atitude de sair vendendo, eu posso ajudar os meus pais". O pai pagava aluguel, naquela situação de 4 filhos, tal, complicado, né. 1 milhão de brasileiro. Mas quando eu saí para vender, eu vi a dificuldade de não vender nenhum sorvete. A primeira hora eu não vendi nenhum sorvete. E aí eu andava, aquele moleque magrinho, né, com aquela timidez, né, com a caixa de sorvete, e as pessoas não compravam. E eu falo que a gente tem que ter uma conexão meio com Deus espiritual, né. Falei: "Poxa, não é possível que eu seja tão ruim como vendedor, porque com 10 anos uma criança, mas existe algo que eu preciso fazer para vender". Então eu fiquei observando as pessoas em torno. De repente eu vi um sorveteiro gritando, o cara vendia geladinho. Pô, se eu gritar, de repente pode ser que é uma comunicação, concorda? Eu comecei a gritar: "Sorvete, sorvete cremoso", e não saía nada. Mas eu falei: "Poxa, eu vou desistir". Segunda hora, nada de sorvete. Terceira hora, nada de sorvete. Quando eu estava já na terceira hora ali no início, eu comecei a vender os 2 primeiros sorvetes. Vendi para 2 pedreiro, não esqueço mais. Os caras abordaram e escutaram: "Ô menino, passa aqui, quanto que é o sorvete?". "Ah, é 30, 2 é 50, tal, vê 2, aí dispara mais 2, 4 sorvetes, tal". E aí eu falei: "Poxa, conseguiu sim", porque ninguém tinha comprado sorvete. Você não acredita, em 1 hora eu vendi tudo. Eram 30 sorvetes, foram os 30 sorvetes em uma rua só. Então eu aprendi que por intermédio da comunicação, não, já começava na primeira hora, o segundo não, na segunda hora, e o terceiro não, na terceira hora. O sim só veio na quarta hora. Então foram 4 horas de trabalho com 10 anos. Então o primeiro dia foi a dor, né, de saber como que era ser experiência. E no segundo dia, eu tive uma experiência muito frustrante. Eu perdi uma nota.
Sabe, eu perdi uma nota e minha mãe falou: "Poxa filho, é perigoso você com 10 anos, magrinho, nas ruas do Novo Osasco", pra quem é da cidade de Osasco aí, né, quem conhece ali o Cerro Futebol Clube, andava ali próximo daquelas ruas, e eu perdi a nota e minha mãe falou: "Você vai desistir no terceiro dia, porque eu tô com medo de você ser roubado, assaltado, porque você já perdeu a nota, você não sabe o que aconteceu". E eu fiquei chateado, falei: "Mãe, mas eu quero ajudar, tal". Aí eu saí no terceiro dia, fiz uma oração, falei: "Senhor, a ajuda que eu vejo, tudo perco, deu a nota. Se perder a nota, eu vou perder o emprego também, né? Eu vou começar desempregado". E eu saí, foi um sucesso. Eu não esqueço mais. Eu lembro que minha mãe me emprestou, na época não estava no real, porque o plano real do FHC é de 1994, né? Era, acho que é o RV na época, tá? Lembra, né? 94 da URV. Teve aquele processo. Aí minha mãe emprestou o dinheiro, eu gastei acho que uns 300 na moeda que não era o real, acho que não era, era outra moeda antes do real, que antecedia o real. Era Cruzeiro, Era os Cruzeiro cruzeiros, novo, uma uma coisa coisa assim. assim. Eu sei que eu vim com 600 de lucro, então o custo da mercadoria foi 300 e na minha cabeça humilde veio 600 de lucro. Então eu vim com 900 pau no bolso. E eu peguei um shorts jeans, tinha um zíper. Aí eu guardei ali, falei: "Aqui não escapa nada, não vou perder nenhuma nota". Aí eu falei: "Poxa, não tinha ninguém em casa", eram 2 cômodos. Então só um cômodo com uma cortina que dividia a cozinha e o quarto, né. E aí eu falei: "Poxa", minha mãe chegou posteriormente, né, aí ela falou assim: "E aí, como é que foi as vendas?". Aí eu falei: "Não foi muito bem não, não vendi nada na verdade", mas eu estava dando uma migué na verdade, né, eu queria ver a reação dela. Aí ela falou: "Tá vendo filho, falei pra você que era melhor não ter vendido, que não sei o que lá". Eu falei: "Pode abrir a cortina ali, dá uma olhada na cama". Falei: "Esse aqui é o teu dinheiro, do custo da mercadoria, e a partir de hoje eu ando sozinho com as minhas próprias pernas". Você tá trazendo uma lição aqui pra mim aqui, vou atravessar você, porque a decisão tá na mesa. E eu vou explorar esse homem aqui hoje, porque eu preciso. Ah, eh, eu trabalho com questão emocional, né, saúde emocional, equilíbrio emocional com empresários, e você está trazendo um ponto aí bem interessante, mesmo ali já do seu início, aos 10 anos, né. Alguns vão chamar de resiliência, a gestão da emoção de receber ou não. Quem quer crescer na vida, seja em qualquer ambiente, tem que suportar a pressão do não o tempo todo. Um bom vendedor, ele tem que saber lidar com esse não da vida de uma maneira diferenciada? Boa pergunta. O não é uma forma de você não ser reativo. As pessoas compram no tempo delas. É a questão da pressão, né. É igual você querer namorar uma pessoa que a pessoa não quer namorar com outro. Você não pode querer forçar uma situação, né. É a mesma coisa uma venda. Eu não posso forçar o cliente a comprar um produto que ele não quer comprar. E muitas das vezes a pessoa fala: "Você não vendeu porque não usou o gatilho exato, o gatilho mental". E eu talvez acredito que, uma boa conversa e uma condução, como o maestro conduz a sua orquestra, a venda é exatamente assim. Toda vez que o vendedor ele recebe um não, eu não saio para vender, eu saio para me divertir. Eu acho que vender para mim é como se fosse uma música, entendeu? Eu não me sinto pressionado. Eu acho que as empresas, e foi muito sabiamente você colocou, Wagner, na mesa essa pergunta, nós vivemos um mundo enfermo. As empresas do mundo corporativo estão doentes, entendeu? Os líderes, eles têm uma dificuldade muito grande para lidar com os vendedores, porque o cheiro podre começa na cabeça da liderança. Líderes fracos, né, times de vendas fracos. Pais fracos, filhos fracos. Mães fracas, filhas fracas. É uma consequência. Então, o grande situação é que o vendedor começa a tomar não, não, ao invés dele ter um apoio da liderança para trabalhar o lado mental, ele toma, sabe o quê? Um murro na boca, é isso que acontece. Então, é gostoso falar: "Não, porque na pressão que nasce o diamante". Os líderes de venda parecem mais um rapper, com todo o respeito para quem gosta de rap, porque o rap faz parte da história, né, das nossas comunidades, tudo, brasileira, mas aí eles querem o quê? Bater nos vendedores, achar que o vendedor tem que ser pressionado, tem que ser, né, tem que vender e às vezes pegar o cliente pelo pescoço e empurrar a mercadoria. Porque eu falo assim, o vendedor, ele é um ser humano com dores do outro lado também, e a gente fala: "Primeiro vem o cliente". Ok, vem o cliente é importante? É importante. E o vendedor do outro lado? Ele tem que estar bem psicologicamente. A forma dele mental tem que estar bem também. Eu tenho que ter um time saudável para levar a minha marca para a empresa, para o cliente, de uma forma feliz, de uma forma leve. A grande questão é que a parte mental hoje dos vendedores são atacada. E eu posso falar uma coisa para vocês, pegando até esse gancho,
Falam de bullying, né, das crianças hoje, né, bullying da questão dos preconceitos que existe, e o bullying corporativo não existe. As turminhas, né, as panelinhas empresas, as brincadeirinhas ocultas. Então a gente vive num mundo onde que precisa de mais hombridade, sabe, maturidade, a questão muito do preconceito mesmo, desse bullying corporativo que vocês podem observar. Quem que fala de bullying corporativo hoje? Não fala em bullying corporativo. Quando eu estou num patamar de uma gerência, como da cabeça, né, com alto escalão, para quem está abaixo talvez não serve mais. Então eu acredito que saber lidar com o não, eu falo para os empresários que estão escutando aí, o problema não está na concorrência, empresário. Sabe onde está o problema? Está no portão para dentro. O seu maior adversário é do portão para dentro. São as pessoas que maltratam o vendedor, é a área de cobrança que maltrata o vendedor, é a área de crédito, que muitas vezes da tua empresa que maltrata o vendedor, é a pessoa que às vezes não trata o vendedor bem. E aí fala, o vendedor tem até uma expressão, quem não passou no vestibular que vira vendedor. E é a profissão que salva os empregos desse país, na minha opinião. E tem uma Porque coisa, salva relacionamentos e e tem, salvam vidas, né? e tem uma coisa aí que eu vou pegar esse gancho seu, Brunão, que é a grande verdade é o seguinte, eu costumo dizer muitas vezes quando eu tô dando uma palestra, um treinamento, que a gente tem dois corações, o coração do CPF e o coração do CNPJ. O coração do CNPJ é vendas. E muitas vezes a empresa não faz o papel dela e ela quer que o vendedor faça o papel dele. Você já deve ter encontrado por aí empresa que o cara chega lá e fala assim: você entrou como vendedor para trabalhar na empresa hoje, ó, você acompanha aquele cara ali e vê como é que ele faz, e aí você faz igual e vai vender. E aí coloca o cara para vender 30, 60, 90 dias, o cara não tem resultado, é lógico que não tem. Não tem resultado por quê? Não tem método, entendeu? Ele não entendeu que o produto é necessidade, utilidade, bom negócio, ele não sabe, não tem construção de narrativa, ele não sabe como conduzir uma venda passo a passo, ele não sabe os 10 princípios de um campeão de vendas, ele não sabe como conduzir uma conversa com a pessoa, como implementar um gatilho, ele não sabe nada disso. E aí a empresa não faz o papel dela, sacrifica o vendedor, que é o próprio coração dela. Porque o coração, que é vendas, hoje, ele é onde coloca o dinheiro para dentro. A grande verdade hoje é que as pessoas reclamam hoje, os empresários reclamam hoje, que as empresas, elas não têm, tá com um déficit de vendas, não consegue bater meta e etc e tal. Qual é a parte da empresa nisso? Inclusive é uma pergunta que eu vou transmitir para você. Você fez parte aí de franquias, você fez parte aí de um outro mundo e você leva treinamento para as empresas hoje. Qual é a conotação real sobre isso que eu acabei de dizer? Porque qual é a métrica que você vê hoje dentro das empresas, de forma que a empresa não faz o papel dela e quer cobrar do vendedor? Isso é um ponto muito importante que você falou, Guto, porque assim, vendas não é dom, vendas não é instinto, vendas é método, é processo, né? Se você pegar aquele filme do Lobo de Wall Street, quem assiste, da Brincadeira da Caneta, uma empresa, você percebe que é uma empresa organizada quando um vendedor senta de frente para um cliente e ele tem uma paz de espírito para negociar, né? E um vendedor com processo, ele consegue fazer isso. Eu não me considero um bom vendedor, eu falo isso nas palestras, mas como que você fala isso? Porque assim, eu falo que o vendedor ele tem que saber conduzir o cliente a entender de fato o que ele precisa na raiz do problema. O próprio cliente acaba abrindo o coração, explicando qual que é o caminho da glória eterna. Então eu falo que a missão nossa como comercial, ou como gestor de vendas, é pegar o vendedor e treinar o quê? A metodologia comercial, os pilares da venda, como você falou, Guto, que o nosso vendedor ele saiba passar o quê? É um bom rapport. Eu escuto em escolas de venda e aqui para o empresário, vamos dar um exemplo aqui. Eu tenho meu livro aqui do Zero a 1 Milhão de Campeão de Vendas. Esse livro aqui é um livro que trabalha sobre mentalidade. Porque a maior dificuldade que tem hoje nas equipes comerciais é o vendedor não saber fazer perguntas. Se você colocar um vendedor campeão de vendas, foi feito um estudo daquele livro do Spin Selling, né, que é um livro que é antigo, da década de 80, que os melhores vendedores, que foram feita uma pesquisa de 35 mil visitas, eu disse 35 mil visitas em 12 anos, gastou uma moeda de 30, acho que foram 30 milhões de dólares mais ou menos, na moeda de hoje, onde perceberam que o acrônimo do S de situação, P de problema
I de implicação e N de necessidade de solução, que é um acrônimo, né? SPIN, Hum. S de situação, P de problema, I de implicação e N necessidade de solução. Se o vendedor, Guto, o Wagner, souber fazer essas perguntas, o cara já se torna um cara diferente da massa. Então, para você que está aí escutando o nosso podcast, assim, se o cara saber fazer perguntas e com a equipe comercial, pega o seu time comercial, treine ele. Isso é só um pequeno insight de técnicas, né? Mas o que falta hoje é o desprezo dos treinamentos comercial, que não é questão do vendedor, porque o vendedor ele fala, eu não preciso estudar. E aí que veio o quê? Não preciso estudar porque a empresa tem essa cultura. A empresa fala assim, não, treinamento de venda. Bruno, quer ver matar, assim, quando um empresário me liga e fala assim, você não quer vir aqui na minha empresa para dar bater um papo com meus vendedores aqui, porque eles estão precisando de uma ajuda. Meu amigo, isso não é autoajuda, entendeu? A questão é, você quer crescer em faturamento? Você quer ter um processo comercial? Os 10 pilares de um campeão de vendas? Eu tenho. Eu tenho um método que eu uso há 15 anos, que graças a Deus tive muito sucesso, onde a gente ensina o vendedor o quê? A saber conduzir uma negociação, mesmo sendo atacado e confrontado. Então, a maior dificuldade hoje está na questão dos empresários de entender que o vendedor tem que treinar todos os dias, ou via inteligência tecnológica hoje, né, Guto? Uma inteligência artificial avançada, ou via processo de dinâmicas de grupos mesmo, assim, estimular as equipes a treinar, porque, sinceramente, gente, na minha opinião, a grande maioria das empresas de vendas consultivas está muito abaixo do mercado. Empresas com vendedores extremamente simples que não conseguem sentar. Quer fazer um teste? Uma empresa de 100 vendedores. Pede 100 vendedores, coloca numa sala, fala, meu amigo, pega esse livro e vende para mim. Você vai ver que cada um vai fazer do seu jeito, não tem processo. Isso é muito legal, porque vamos lá para o jogo dos 40 milhões, só para entender esse jogo. Gerenciar uma operação que escala nesse nível exige mais do que carisma, né? Você tem um rostinho bonitinho aí, mas não é isso aí que fez você chegar nos 40 milhões, né? Como que você estrutura hoje seu processo de vendas? Se você tivesse que abrir o capô aí da máquina aí, que pilar você garante hoje que é necessário para uma empresa bater meta? Um dos pilares fundamentais, boa pergunta, eu falo que o rapport é um pilar fundamental. Tudo começa pelo rapport. E talvez as pessoas que estão nos escutando falem, o que que é o rapport? Rapport é uma palavra de origem francesa que usa em várias escolas de vendas no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na França, no Brasil, que é colocar o cliente no centro das atenções. É você criar dois campos harmônicos, onde o cliente ele se sente valorizado. Sabe aquele filme do Sem Limites 2011, do Bradley Cooper? Que a mulher vai atacar ele no apartamento, que ele tá devendo, de repente ele toma uma pílula artificial e ele começa a enxergar tudo, é mais ou menos assim. Quando você é confrontado e atacado, porque às vezes o meu produto pode dar ruim no cliente. E aí? É o que difere os meninos e homens. Se falta rapport, se falta essa questão de saber ser confrontado e não ser um menino emocionalmente, você consegue controlar isso aí, consegue dar uma resposta à altura e não ser ferido, porque nós temos feridas emocionais internas. Estou falando com o especialista do de frente, que é o Wagner, e o vendedor tem, viu, Wagner? Pode ficar tranquilo, que tem muitas. O vendedor ele se sente traído pelo gerente, se sente traído pelos clientes, se sente traído pela família. O vendedor também é um ser humano também. E ele, muitas das vezes, o desprezo que os clientes são nele é uma das feridas mais que incomoda ele. Porque assim, aí você fala, Bruno, mas como você faz para lidar com esse desprezo? Que é o desprezo que a gente lida. Então, o rapport, não é que eu sou bobo da corte. As pessoas perguntam, Bruno, mas você vai visitar uma obra? Às vezes o cara nem olhou na sua cara. Uma vez um vendedor ficou bravo. O cara sabe quem você é, mas eu não entendi porque você tá tão bravo assim. Mas não sabe quem é você, você é um cara que, né, conquistou isso, conquistou aquilo. Eu sou um ser humano normal, porque quando você está sentado aqui na mesa, somos todos do mesmo tamanho. Então você tem que tirar essa arrogância. O maior problema do vendedor é a arrogância comercial. E o vendedor, ele não tem o direito de ser arrogante comercialmente. A primeira coisa que mata as empresas, e talvez você empresário, toma muito cuidado com isso. Ah, contratei um diretor de vendas que veio, sei lá, da empresa X, não vou citar a empresa aqui por uma questão ética. Aí o cara vem, é aquele cara que, vamos falar o português, claro? Eu acho que aqui é uma mesa Uhum. adulta, uma mesa de negócio. Contrata um cara que ele só fala em termos de engenharia. Meu amigo, é diretor de vendas. O cara tem que ter o papo de boleiro. Você vai conversar com um jogador no vestiário. O vendedor são jogadores, né? Você monta atletas de venda.
Você pega lá a sua equipe de 22 atletas, aí vem um diretor falando da teoria de Pareto, de 80-20. Meu amigo, o vendedor ele tem que ser preparado, a não ser que se você sobe a régua, quando você começa a pagar R$ 10.000 de salário para aquele time, já muda o nível de comunicação. Então, assim, você tem vendedores em 2.000, a régua dos 5.000, a régua dos 10.000, dos 20, dos 50, dos 70. Você precisa ver o nível onde você quer chegar. Tem que ter um plano de condução de salário, né? Agora, você contrata um cara que é diretor da empresa porque é amigo do fulano de tal. Aí o vendedor tem uma dor latente. Aí ele vai abrir o coração para o diretor começa a fazer perguntas. E talvez o maior problema hoje que eu vejo no corporativo, que os vendedores me abrem assim, é que a pessoa interrompe. Sabe aquele negócio da escuta ativa do intrometido? Do que deu carne de fala? As pessoas têm um péssimo hábito de não deixar o ser humano terminar um parágrafo. Pode observar. O vendedor ele vai fazer uma colocação para o diretor deles. A ansiedade do diretor de vendas, a ansiedade do gerente de vendas é tão grande que ele já se intromete na pergunta do cara. Ele pensa que está usando uma técnica, mas ele não deixa o cara concluir o raciocínio. Então a gente tem uma ansiedade hoje, porque, como você falou, o rapport, o que você vê o rapport? Não é só o olho no olho, não é você controlar um confronto quando o cara me xinga. Eu já fui xingado na internet e eu não ligo. Assim, pouco me importa se a pessoa está feliz ou não com o meu trabalho. Importante eu estar feliz com aquilo que eu entrego, o meu nível de consciência. Porque se a pessoa só tem o lixo que está dentro dela, ela vai jogar para fora. Então, às vezes, alguns colegas que participam de podcast falam: ai, a pessoa me xingou porque, né, falou isso de mim. Não liga para isso, não. Entendeu? Porque se o cara xinga você na internet, significa o quê? Porque é o que está dentro, é o lixo que está dentro do cara para jogar para fora. Toda pessoa que ataca o colega, ele tem uma coisa que a ofensa, ele está ofendido, ele joga para fora. Ou uma inveja camuflada, que no fundo, do fundo, ele está se corroendo, porque quem está acima de você não vai fazer isso. Isso. Então, assim, isso é fato. Em vendas, eu fui muito atacado, gosto, assim, dessas provocações. E quando a pessoa fala, o campeão de vendas chegou, com aquele risadinha no canto da boca, meu amigo, isso, de contrário, deixa muito feliz, porque eu não sou campeão. Eu vou usar aquela expressão, eu não vendo nada. Quem compra é o cliente que é generoso e me indica tudo. Isso diz muito mais sobre ela do que sobre você, Exatamente. né? Então é sobre isso. Essas questões emocionais, né, desde o começo fica muito forte aí no que você está trazendo. É a minha área, é aquilo que eu trabalho e eu vejo o quanto as pessoas desprezam o treinamento emocional. Você falou sobre esse treinamento e o vendedor ser qualificado metodologicamente para poder exercer essa função, né? O empresário nas suas áreas administrativas e tudo mais. Mas o que eu vejo é o quanto essas mesmas pessoas, entendendo que vão passar por pressão, e não é pouca pressão, elas não investem intencionalmente na gestão emocional, no autoconhecimento, no desenvolvimento interno. Muitas vezes busca algum amparo desse a hora que passou por esse bullying institucional, né? Entrou no burnout e aí o cara já está perdendo toda a vida para buscar. Mas não busca preventivamente. Proativamente. Não busca por causa do preconceito e uma série de coisas. Mas você está trazendo o quanto várias vezes você traz na sua fala a importância tanto do autogerenciamento e as pressões emocionais que sofre ao longo do processo. A gente sabe que essa escalada, e a gente quer escalar. Sim. A gente quer alta performance, nós queremos crescer, queremos progredir cada vez mais. Quanto mais a gente sobe, a solidão ela vai batendo e a pressão vai ficando maior ainda, né? A pressão de 1 milhão é diferente da pressão de R$ 1.000, Sim. né? Não tem dúvida nenhuma. Como você, ser humano, Bruno Chagas, como você lida com o seu medo de fracassar hoje em dia? Eu assim, durante minha carreira, uma boa pergunta, eu fui uma pessoa que fui muito reativo, assim, eu fui me tratando ao longo dos anos, né, de carreira de profissão de vendas. E eu tenho muita pena dos colegas profissionais que às vezes são muito reativos. Eu com 43 anos que eu tenho hoje, eu vou falar que eu sou de carne e osso também, mas tive vontade de socar alguns gerentes já e pular a mesa e arrebentar o cara, não vou negar isso.
Tem um livro que ele fala, né, no final, se nada dá certo, pule a mesa e arrebenta o cara. Mas eu não oriento ninguém a fazer isso, porque o nível de pressão psicológica e psiquiátrica é gigante. E posso falar uma coisa pra você? O mundo corporativo, as pessoas mentem muito. As pessoas têm medo de falar isso, e eu não tenho problema nenhum de falar. É mais gente que, acaba, fazendo um jogo, né, aquele jogo, sabe, sagaz, e a pessoa que é muito honesto, né, que joga muito limpo, ele paga um preço muito caro, Wagner Guto. Um preço muito caro. Vocês sabem disso, têm mais experiência de vida do que a minha pessoa, mas eu acabei arrumando uma válvula de escape. O que que eu fiz? Eu vi no projeto social uma válvula de ter uma terapia mental. Então eu vi na música, eu sou violinista, em projetos sociais, de ter o equilíbrio de tocar equipes. Uma vez eu estava muito estressado e um mentor falou assim para mim: "Eu vi que você está muito estressado e eu vou te dar um conselho. Olha que a mudança de chave". E assim, eu agradeço muito essa pessoa. Se é uma coisa boa, eu posso falar que ele trabalhava na época, era diretor da Nestlé, que é o Ed Carlos, um cara que, meu, muito parceiro meu. Falou: "Pegue um grupo de pessoas que você domina um tema, ensine esses jovens na sua comunidade". Então talvez serve até para empresários. Pegue esses executivos, gerentes, porque hoje para alguns caras o chique é o cara ir para balada, o cara fazer os eventos dele, cada um é ali pra fazer o que quer. Mas eu acho que cada líder, ele tem que ter algum projeto social. Eu digo, se o cara é líder, ele tem que engajar pessoas. E quando eu engajei grupo de jovens, eu comecei a trabalhar em 2 frentes. Eu trabalho com música, eu ensino numa igreja, né, de forma obviamente gratuita, né. Eu nunca quero ganhar nada com o negócio de música, então eu gosto de violino, sou violinista, e eu também ensino vendas numa ONG, a jovens que não têm condições, de estar aprendendo a vender, porque eu sempre falo que vendas é a fruta baixa, que tira o jovem da periferia da favela e dá a oportunidade dele ganhar 3, 4 mil reais por mês. Se ele quiser, ele precisa ter o verbo querer. Mas eu não faço milagre, eu não faço nada. A gente treina as ferramentas. De 10, um aprende. 9, às vezes, não quer, às vezes quer ficar no caminho, né, não legal, então a gente faz a nossa parte e eu não faço milagre. Aí a pessoa precisa querer também. Então, eu acredito que isso me ajudou muito, Wagner, psicologicamente, porque eu comecei a ver a dificuldade. Mas e o nível de gratidão? Quando você recebe no Instagram ou uma ligação de uma mãe, de um pai. Uma vez eu estava numa ONG e eu vi que um menino, ele não conseguia apresentar um projeto. E eu tenho uma coisa comigo, que eu não quero saber das questões técnicas do adolescente, do jovem. É uma coisa que eu levo para mim: "Não, meu filho tem uma". Meu filho, eu não quero saber a condição. "Não, mas eu não quero falar". Esse cara é meio doido, esse Bruno. Eu não quero falar. Porque aqui é uma ONG, nós não temos, né, condições técnicas de avaliar, e a igreja também não tem condições, né, vamos ser realistas, a igreja não tem condições. Qualquer igreja, não vou citar nenhuma igreja aqui, mas a igreja não tem estrutura, né, de tratar a condição. É um tema muito iniciante. E eu peguei aquele menino na ONG, né, e ele começou a apresentar, e ele não olhava nos meus olhos, mas no final ele fez uma apresentação tão linda de vendas que arrepiou, e ele tinha uma condição especial. E eu falo: "Será que a limitação está no ser humano que coloca um bloqueio, ou a gente acreditar que o ser humano é capaz de fazer?", entende, assim? Então é mais forte. Então eu não quero saber a limitação técnica da pessoa intelectual. Se a pessoa quer fazer, tem o verbo, eu acredito que a pessoa pode mudar. Então eu acredito que, o meu estresse em vendas, eu não bebo, eu não fumo, entendeu? Então eu sou um cara extremamente de família, e assim, vendas é muito propenso a isso, né. Então, durante muitos anos eu tive o preconceito de ser um cara, porque assim, para você se encaixar em alguns mundos, né, "Ah, o cara aqui tem que fazer isso, tem que fazer aquilo", não, eu sou esse cara. Então, a minha ocupação mental são os projetos que eu gosto de fazer para uma terapia mental, porque quando eu vejo que eu acho que a minha vida é difícil em vendas, a pressão psicológica, eu acredito que a vida deles é 100x mais difícil. Então o conselho que o Ed deu, mudou a minha vida. Ele falou assim: "Olha só o que ele falou, você está lamentando demais a vida. Sai do papel de vitimista e vai para o papel de protagonista da tua vida". Eu já fui Key Account Manager, que é a função minha, gerente de grandes contas, né, na multinacional. Se você pegar esse grupo, eu já vou te falar o que vai acontecer. Olha só, era 2015 mais ou menos. Deus vai te dar uma luz tão grande, cara. Em 2015 você vai fazer isso aí, vai começar a trabalhar, vai fazendo, mas faz para esses caras como se fossem seus filhos. Não é pegar assim: "Eu tô indo lá para bater cartão na ONG ou então para ensinar de qualquer", não, faz que tem que virar. Você tem que fazer o máximo, é entregar de corpo e alma, entendeu? Porque automaticamente, isso tem um peso muito grande. E aí tem aqui, com todo o respeito, hoje a gente está vivendo um mundo, gente,
E aqui, né, a gente faz apologia a religião nenhuma, né? Cada um é livre, é laico, enfim, o católico, né, o espírita, o evangélico, enfim. Eu sempre falo que tem muita gente que lê muito a Bíblia, né? Eu sou um cara também que gosta de ler a Bíblia, mas não adianta nada o cara só ler a Bíblia, estudar, estudar, estudar e zero ação. Eu prefiro uma grama de atitude do que um caminhão de teoria. Aliás, me dá ranço e aflição, é igual vendas. É o gerente que vai na sala e fala, fala, fala. Aliás, eu sou o cara mais da ação, entendeu, Wagner Guto? Eu sou o cara que gosta de pegar o negócio e falar: o que, que nós temos que fazer para a gente ganhar isso aí? Vamos fazer? É juntar as forças, porque ninguém faz nada sozinho. Mas eu acredito que a ação de mãos dadas e a gente ocupar coisas com boas coisas, os olhos de Deus estão em todo lugar. Então, quando você está em pró de ajudar os jovens da sociedade, numa causa nobre, que é ensinar a música, numa causa nobre, que é ensinar o empreendedorismo, ensinar o jovem a ganhar o pão dele, que foi a história minha do sorvete, desculpe falar, não tem nada que vai parar na sua frente, meu amigo. Pode levantar, os caras podem puxar o teu tapete é mágico, irmão. Deus vai te guiar. A minha filha me chamava de louco, porque há muitos anos atrás, eu, ela fazia o conservatório, percussão sinfônica, e eu entrei, estudei 4 anos no conservatório de trompa, Bacana. né? E até um momento que eu parei, desisti. E ela fala assim: pai, por que que o senhor estuda música? Eu falei assim: para distrair minha cabeça, descansar minha cabeça. Ela falou: o senhor é louco, né? Porque só a aula de teoria já é uma loucura, né? E tal, mais a prática. E eu tive uma experiência quando eu decidi parar de estudar música. Eu ia vender minha trompa, que eu tinha o meu instrumento, né? E na ocasião tinha uma menina, uma jovem, e ela não tinha condições de pagar todo o valor da trompa, mas ela tinha tipo 40% do valor da trompa. E eu vendi para ela parcelado pelos 40% do valor da trompa, porque aquela trompa valeria muito mais na história dessa menina do que guardada dentro da minha casa, né? E eu acredito muito nisso, que a gente tem que olhar para outras pessoas. Mas eu tenho 2 perguntas para fazer para você. A primeira é: você comentou aí nos nossos bastidores do menino que não tinha camiseta para jogar futebol e você treinando uma equipe de futebol dos seus filhos, você trouxe isso, né? Jogue, jogue, porque um dia eu queria ter essa camiseta para jogar. Quando você hoje, através da música e através das suas ações sociais, você imprime tudo isso, eu quero convidar você a voltar lá pro Bruno. O Bruno lá dos 10 anos, o Bruno antes de tomar a decisão de vender o sorvete. Quando você se envolve hoje com essas ações, com crianças, jovens, adolescentes, para trazer isso, você está trazendo como um resgate daquele Bruno que estava sofrendo na infância? Boa pergunta. Eu trago com uma energia. Eu falo que tudo que eu faço, né? Eu falo que Jesus está à frente do exército. Então eu trago assim como eu me curei de muitas coisas internas ao longo dos anos. Eu tive os melhores mentores, foram meus pais. Tudo que aconteceu foi um propósito de Deus na minha vida. Eu tinha vontade de ser atleta, mas não vou os caminhos de Deus. Eu comecei a trabalhar muito cedo. E eu entendo muito bem isso. O meu papel era outro na sociedade. E talvez isso que eu vivi foi para inspirar muitos jovens a ter uma mentalidade diferente. Então eu acredito que tudo que você faz tem que ter muita energia. Então eu acredito que toda vez que eu estou à frente dos projetos meu, ou da música, ou do esporte, ou de vendas, vamos fazer essa tríade do poder, né? Eu acredito que eu não tenho condições nenhuma técnica. Eu acho que eu sou um cara muito limitado. Você falou isso, né? Uhum. Eu não vejo em mim sabedoria. Eles falam: ah, mas você lê muito. Eu fui fazer uma palestra, acho que foi em Ribeirão Preto, Ribeirão Preto, um evento para empresários, e é o que eu falo, não adianta você querer educar os seus filhos com falsos discursos poéticos, né? Meu filho veio estudando, 3 horas da manhã eu estava estudando. Por quê? Porque eu tinha que fazer uma palestra assim, para entregar um conteúdo bacana pra galera. Pai, você vai dormir, pai, é 3 da manhã, tal, que a família foi junto, né? A gente combinou com os familiares iam participar. Mas eu falei pra ele: cara, a gente tem que estudar, né, preparar o terreno, porque o resto Deus faz, mas ele faça. Tem que fazer por ti, que ele vai te ajudar. Não adianta você achar que Deus vai abrir não, você tem que estudar. Então eu acredito que tudo que eu faço, eu sempre começo com oração, e eu peço energia divina, porque a pior coisa que tem, ou numa igreja,
ou no orquestra, um maestro que vai regendo. Toda vez que eu vou fazer alguma regência, eu gosto de reger um pouco, regência básica. Eu sempre falo: Senhor, antes que eu vou trabalhar com essa orquestra, que a tua presença vai na frente, que os teus anjos toquem junto, em vendas, abençoa meu dia, né? Me dá paz para eu não entrar em confronto com um cliente, que eu tenha paz também com os gestores, com os vendedores. Então, eu acho que a gente depende muito dessa energia. Agora, tem que tomar cuidado com a semente negativa, porque hoje a gente vive numa sociedade que ela é mais tóxica e o ser humano ele quer entrar na nossa mente. Pode observar, quando a pessoa ela te liga para falar mal da empresa, ela pode contaminar. Se ela as más conversações deturpam os bons costumes. É igual o cara que ele tá com uma situação problemática na família e ele começa a julgar tudo, ou na empresa. Então, muitas das vezes, o que que eu faço? Para não entrar na minha mente, eu peço uma pausa. Então, eu já tenho as minhas situações que eu preciso resolver. Então, eu acredito que a gente tem que ter uma energia divina e também se fechar de boas pessoas. Eu tenho algumas coisas que são princípios. Por exemplo, pessoa para tocar comigo, se a gente vai ter um projeto agora que a gente vai tocar, eu peço assim, a pessoa não entre em polêmica, não fale, né, do elenco de pessoas. Cuidado com questões relacionadas à intimidade, né, de pessoas, enfim, porque às vezes algum comentário pode vir à mesa, então tem que ter questão de ética, né, de falar de pessoas. Falou de pessoas, não, não fala de pessoas. A gente não fala de pessoas aqui, é cortado, entendeu? Aqui é um acolhimento, a gente acolhe as pessoas, a gente ajudamos as pessoas, porque eu acho que as pessoas tendem muito a falar, pessoas não falam de processos, né? Aí o Brasil, por isso que boa parte ganha 2 salários mínimos do brasileiro. Porque o Brasil é um país que foi feito para as pessoas, ganhar pouco. Pode observar, as pessoas eles não querem ler um livro, isso aqui é um livro. O brasileiro não tem a capacidade de ler um livro em 1 hora, ele não tem, né, porque ele não treina. Porque é mais fácil você ter uma sociedade que não estuda, porque você manipula fácil. Vira massa de manobra. Exatamente, é igual a igreja. É mais fácil a gente ter um líder da igreja pregando num púlpito e ter um monte de cabeça baixa assim, senhor, é verdade. E eu sou de igreja, eu pertenço à igreja evangélica, mas nem tudo que se fala aquilo você tem que acreditar. Você tem que ter um filtro, né? Você tem que ter sabedoria. A uma empresa, eu também sei fazer conta também, eu sei como que funciona a matemática da operação, né? Mas a gente tem que ser grato por aquilo que tem, mas estimular as pessoas a ser a melhor versão delas. Então, eu acredito que tudo se começa muito com a questão daquilo que está dentro, é o caráter. A segunda pergunta é um cenário, 2 cenários. De um lado, você tem um vendedor com mais de 40 milhões em venda, o top, muito e com todas as técnicas. O primeiro cenário, vendedor que domina todas as técnicas de venda, mas ele tem baixo índice de gestão emocional. No outro, eu tenho um vendedor com uma forma mediana de técnica de venda, mas ele tem uma gestão emocional muito forte. Qual dos dois vai ter mais sucesso? O segundo, Por quê? porque as emoções dominam todo o jogo da vida. Porque o cara não vai entrar em confronto, não vai ofender os outros, não vai ofender o cliente. Por mais que tenha poucas técnicas, talvez ele haja com limitação, ele tem uma coisa que é fundamental no ser humano, que é a humildade, né? A humildade vai à frente da honra e o cara consegue gerir isso aí. Muitas vezes o silêncio ele se torna uma arma poderosíssima. E isso tem esse treinamento, você que está aí nesse mundo há tanto tempo, esse treinamento de maneira efetiva mesmo. Eu não estou falando de água com açúcar, porque às vezes eu fico muito puto com algumas coisas, porque o pessoal fala sobre autoconhecimento, gestão emocional, e é tudo tão profundo quanto um pires, Uhum. né? Fala-se muito e tem quase zero de prática, né? O quanto disso realmente é oferecido num treinamento com um vendedor para capacitar ele, ou isso é desprezado no meio corporativo para esse vendedor ser bom? Eu vou Muito bom. melhorar essa pergunta, eu vou dar uma ênfase um pouquinho maior nessa pergunta. O quanto de fato os treinamentos entregam aquilo que eles prometem? E dentro desse cenário que o Wagner está falando, o quanto desses treinamentos realmente é aproveitável para que realmente vire o jogo de uma empresa? Na verdade, assim, são 2 situações. Você tem a técnica e o emocional. São 2 coisas diferentes. São divididas em 2 blocos. A grande questão é que hoje o empresário ele despreza, na minha opinião, os treinamentos corporativos. Poucas empresas
tem a cultura do treinamento corporativo. E quando eu falo corporativo, é técnica e emocional ou outra área. As empresas não têm o quê? Aquele treinamento com recorrência. Então eles fazem por um período, dá certo, por um período eles vão e param. As empresas grandes, de boas, de repente, de cultura americana, de outras culturas, ela até tem essa relevância. Mas a grande maioria já vem da cabeça de cima. Ah, não, isso não funciona. Nós somos uma doutrina que aqui é diferente. Eu já vi grandes empresas fazer isso. Então, assim, eu acredito que, assim, as empresas elas não investem no treinamento por às vezes não acreditarem que dá retorno, ou às vezes não ter alguma ferramenta que mede esse desempenho e comprove que, por exemplo, você pega o teu método, tem o meu método, FMV. Se eu pegar a minha metodologia por um período de 6 meses, por exemplo, um vendedor que vendia 50 mil por mês, se ele começar a usar a metodologia nesse período de 180 dias, 6 meses, o quanto que ele cresceu? 30%, 25%? É isso que tem que ser medido. E muitas das vezes o cara está tão focado em ficar controlando outras coisas que ele esquece do principal, que é treinar a mão de obra do vendedor. 97% das empresas não tem indicadores. Como você acredita, eu vou provocar você, porque você está no mundo corporativo e você também entende um pouco do mundo digital. Como você vê que algum treinador hoje pode escalar o próprio método FMV, outros métodos que tem, o meu método mesmo, 5 passos para ter sucesso em vendas. Como você vê que é possível escalar isso num mundo aonde depende do comportamento e depende de que a empresa consiga ter indicadores que ela não tem. Então, assim, é o que você acabou de falar. Ela não mede o resultado, isso é fato, e o vendedor não quer mudar o comportamento. Sim, Ele também não vai mudar o resultado dele. sim. Se você começa no mindset, então você pode ir lá e aplicar um mindset diferente dele. Mas aí ele tem a clareza, mas o custo e o compromisso é responsabilidade dele. E ele não tem o custo de fazer o que tem que ser feito e nem o compromisso de realmente tocar aquele negócio da forma que precisa tocar para ter o resultado que ele precisa ter. Então, passa pelo treinamento, mas pelo nível de percepção da empresa depende da ação. E essa ação muitas vezes não acontece. Aí a gente coloca, tudo bem, a gente coloca a responsabilidade na empresa de não investir no treinamento, mas ela também não investe no que está por trás do treinamento, que é o próprio vendedor dela. Né? Essa capacitação ó, eu vou investir lá 6 meses na capacitação do meu vendedor. Aí eu não tenho indicador. Eu não meço o indicador. Então eu não sei se o trabalho do Bruno está dando certo. Né? Sim. Bom, digamos que aumentou um pouquinho o faturamento, mas depois ali na frente o processo se reverte, porque o Bruno saiu daqui, contratei um outro cara para colocar aqui, como já aconteceu, Sim. né? E aí o faturamento cai. Por quê? Porque as pessoas já estavam acostumadas com um direcionamento que realmente funcionava e, de repente, por uma questão de diretorias, acaba tendo Sim. esses contratempos. Como que você entende hoje uma escala partindo do princípio que ela depende desses 3 fatores? Ela depende do comportamento, ela depende da clareza do custo e do compromisso do vendedor e do indicador que não existe. A questão é que as empresas hoje não têm gestão. A grande maioria não tem gestão. Você citou bem no início. O que acontece? Hoje, os gerentes de vendas de vários segmentos que eu conheço, que eu trabalho no treinamento, se você vai falar de estratégia, não existe estratégia. E aí a deficiência está na cabeça. Não adianta você ficar dando treinamento para vendedores, sendo que nem o topo de cima sabe o que tem que fazer. Por exemplo, se você pega um gerente que está acima, um cara regional de uma grande empresa, pergunte para ele qual que é a estratégia que ele tem para entrar naquele cliente. Ele não sabe. Ele vai saber que ele tem uma marca, né, que ele tem que fazer aquilo, que a marca é boa, tal, mas ele não tem clareza qual que é o caminho que ele vai percorrer. Então, a grande questão está na estratégia, está na tática e está no operacional. Então, assim, o que falta é a estratégia a longo prazo, a médio prazo e a curto prazo. O curto prazo são as ações que nós fazemos diária. Então, eu acredito que não adianta a gente ficar treinando, o cara não tem como medir os indicadores, porque ele não tem indicadores no início. Então, eu acredito que tudo começa com um plano um, que é o plano na cabeça, a direção, e isso tem que ser vendido para a direção. Então, vamos imaginar que a gente tenha
um software, né? A gente consiga conversar com o CEO de uma empresa e a gente consiga desenvolver isso, né, para olha, qual que é a dor dessa empresa latente? É o turnover. Mas por que tem o turnover na empresa? Que é o quê? A rotatividade. A empresa perde 30 a 40% de vendedores. Vocês sabiam que tem empresa que perde 70% de vendedores? Tem empresa no Brasil que perde. Aí eles viram, ah, os vendedores são preguiçosos. Os vendedores não prestam. A culpa é do vendedor. A questão não é a culpa do vendedor. A culpa é da cabeça, é o cérebro, é a direção. Então falta o quê? Direção. Então eu acredito que tem que ter uma boa gestão cerebral na cabeça e os pontos de divisão. Qual que é a ramificação que a gente vai fazer? Porque aí quem está embaixo na pirâmide, por exemplo, o Guto faz uma gestão empresarial em cima. Vamos colocar aqui, o Wagner é a gestão do comportamento da empresa, certo? O Bruno é a gestão técnica. E eu posso falar uma coisa para vocês? Treinamento de vendas tem que ser no campo da batalha. E aí os caras falam assim, querem me contratar. Aí me colocam eu lá como é que é, no auditório, é legal, vou pro auditório, aí tem um suco, você dá palestra. Palestra é um negócio, eu sei que eu vou mexer nisso aqui e acho que tem que... Arrumar problema. Não, vamos deixar um pouquinho. Por exemplo, aqui tá me ouvindo aqui, isso aí vai para vocês. Os caras pagam 40 mil reais numa palestra, 30 mil reais numa palestra, 1 hora. A pergunta é, o que muda na vida do pessoal? Não muda nada. O cara vai lá, beleza, você pode contratar, e aqui a gente tem que falar a verdade, você é empresário. Eu fui contratado por um empresário, que ele me ligou e falou assim, cara, eu tô te contratando porque eu liguei e descobri quem é você. Você é um vendedor verdadeiro, vendeu mais de 40 milhões de reais, escreveu um livro na raça, não foi patrocinado por ninguém, treinou grandes players no mercado, empresários famosos e tal, e eu quero contratar você. Ok, vem aqui e contrata. Agora, a pergunta é, qual que é o plano de desenvolvimento individual? Então eu falo para o empresário, você tem quantos vendedores? Tenho 15, tenho 20. Me dá cada funcionário, deixa eu treinar ele individualmente. Porque eu e ele é um papo reto. Meu amigo, eu vou sair com você, deixa eu ver como é que você vende. Vende para mim isso aqui lá no cliente, como é que você faz para vender isso aqui? Ele precisa perder essa timidez. Olha, eu vendo do meu jeito, tudo bem. Usa o teu jeito. Vamos pegar um funil técnico de vendas. Como que você faz o rapport? Como que você usa a escutativa? Tem um ponto que o empresário não percebe que o vendedor perde a venda. Eu posso dar 10 leads quentes na mão, 10 clientes quentes para o Guto, 10 clientes quentes para o Wagner, 10 clientes quentes para o Renan e 10 clientes quentes para o Bruno. Eu já tinha queimado os meus 10. Então, esse é o ponto, entendeu? Então, assim, venda, quer contratar, eu falo, beleza, você paga o meu treinamento, deixa ele no campo para sentir o vendedor. Mas eu vou treinar ele, porque para ver o que ele está fazendo, para a gente fazer, tirar essa ansiedade. Tem vendedor que interrompe o cliente, tem vendedor que a cabeça está aqui, o cérebro está longe, tem vendedor que ele quer dar conselho para o cliente. Não, não, deixa eu te falar, ele já começa a dar uma sugestão sem ser solicitado. Já viu aqueles pais que quer dar uma sugestão na vida do amiguinho, ou então a avós, ou qualquer outros que sejam? Existe uma palavra que chama permissão. A permissão é sagrado em vendas, né? Eu ensino isso no método FMV. Você tem que pedir permissão para entrar na vida das pessoas. Eu posso te sugerir, permite uma sugestão. Então, eu tenho uma sugestão para te falar sobre esse tema. Se a pessoa te dá a permissão, o cliente está abrindo o coração. As pessoas, o próprio vendedor começa a falar, já passei por isso aí, viu? Ele atropela o cliente. Então, às vezes, o segredo é oculto, é o que está por trás. É entre linhas ali. O cliente quer falar, ele pega assim e fala, olha, ô Wagner, é o seguinte, como a gente está conversando aqui, o papo está muito saudável, e faz tal valor, tal, tal. É assim que funciona. Então, para você, empresário, treina o vendedor, demora 1, 2, 3 horas. Mas no final o cliente vai entregar o jogo. Quem entrega o jogo é o cliente. A grande tragédia comercial é a ansiedade. O vendedor, o coração dele não para de bater e ele fala mais com a matraca. 80% escutativa e 20% perguntas. É engraçado isso, Wagner, porque é que ele tá falando, porque eu falo sempre isso, cara. O vendedor, ele desvende o produto, né? Ele tem a capacidade de desvender o produto, simplesmente porque ele não aplica a lei divina. Deus deu 2 ouvidos para nós e uma boca. Boa. Entendeu? Por quê? Porque você precisa escutar mais e falar menos. E o cara te diz por que ele vai comprar seu produto e por que ele não vai comprar. Boa. Ele te fala. Isso aqui para mim tá sendo uma baita de uma aula. Eu Isso sei, aqui eu para sei. mim, e a gente tem que reconhecendo aquilo que a gente é bom,
Sim. né? E é aquilo que a gente tem que se esforçar um pouco mais. E essa área, para mim, é uma das áreas desafiadoras, né? De aprender a técnica, desenvolver, aplicar. Como eu disse para você antes da nossa conversa, eu não tenho dúvida nenhuma, cara, nenhuma do quão bom eu sou naquilo que eu faço, sabe? Isso não é arrogância, Sim, é o sim. reconhecimento que eu sou Conhecimento do bom. trabalho. Eles perguntar, mas como é que você sabe que você é bom? Pelos resultados dos meus clientes, mais de 1.000 clientes atendidos ao longo desse tempo. Eu não sou amador quando fala sobre gestão emocional, desenvolvimento emocional, psicanálise, eu não sou amador. Eu não faço isso como um hobby de vez em quando. Eu respiro isso o tempo todo. E eu tenho as minhas dificuldades. E quando se diz de venda, tem um ponto que para mim é muito interessante. A questão da vergonha. A vergonha não necessariamente de falar do meu produto, que no caso é o serviço que eu faço, né? Mas a vergonha no sentido de, puxa, eu estou incomodando a vida dos outros, estou incomodando. Isso é uma das travas. Agora eu quero que você olhe para isso como se você estivesse diante de um mentorado seu. O que você falaria para ele? Eu falaria o seguinte: tenha orgulho do que você faz. É igual você lançar um livro. Eu falo para os autores que escrevem o livro: tenha orgulho daquilo que você escreveu. A editora não vai vender o teu livro. Tenha coragem de levar a tua obra para frente. Tenha coragem de vender o teu produto, porque a energia que você coloca, o amor que você coloca nisso, as pessoas sentem a tua energia. Eu, quando comecei a vender o meu livro em livraria, eu falava com os gerentes das livrarias. Então, serve até um conselho para você que está lançando teu livro. Não vamos falar isso para você, mas aqui no podcast eu falo para você. Lançou o teu livro, não espere que a editora venda o livro para você. Vai falar com o gerente de livraria, meta as caras, entendeu? Vai lá vender, fala: "Amigão, eu confio, esse livro aqui, ele é bom em comportamento, ele é bom em vendas, ele é bom em romance", não importa, tenha coragem, porque aquilo que a gente acredita, as pessoas sentem. Claro, você vai tomar um monte de não, e você não vai forçar a situação, mas se você mostrar alguma insegurança, é igual a história que as pessoas me falavam assim para mim antes: "Você continua lá na empresa sendo vendedor?" Tinha gente que falava isso da minha família, e teve um preconceito muito grande por parte de algumas pessoas da minha família, quando falava: o Bruno continua lá na empresa como vendedor", porque às vezes é mais gostoso você chegar numa roda de amigos e falar assim: "Eu sou construtor", como é que é? "Eu mexo com marketing digital, né, eu mexo com qualquer coisa", né. Mas você falar que é vendedor, e eu tenho orgulho da profissão de ser vendedor, porque todos nós somos vendedores. A pessoa não tem vergonha de fazer um currículo e pedir um emprego. Ela toma um monte de não, um monte de portada na cara, mas tem vergonha de vender o próprio serviço. Então tem que ter orgulho. Quantas empresas, Wagner? Talvez pode ser 1.000 empresas. É impossível, é matemática. O Guto fala isso. Vendas é matemática. É impossível você fazer um processo de venda, falar com alguém que é o decisor, mostrar a importância do teu trabalho para a minha empresa e ninguém comprar. Pode ser que lá que 999 falem não para você. Não importa, Deus está com você. O milésimo vai falar: "Eu acredito em você". Pronto, mudou sua chave. É isso. E é muito louco isso, porque o mundo digital ele veio aí e ele mudou muita coisa com relação a isso, né? E o olho no olho, porta a porta, como que ele ainda vence do algoritmo hoje, dentro desse cenário, e como que você está se adaptando para esses próximos anos aí, para chegar aí nos 100 milhões e chegar nesses objetivos? Boa pergunta. E assim, você falando isso, eu também estou trabalhando no digital, tenho um produto no Sim. digital que eu trabalho, tenho uma agência de marketing que faz um trabalho muito bacana, inclusive está crescendo, vendendo pouco a pouco, a gente está super bem, graças a Deus peguei boas pessoas. Eu estou me adaptando aos poucos, eu sou um cara das antigas ainda, eu sou um cara de porta em porta, door to door. Eu acredito assim, eu fui numa universidade dar uma palestra, vocês acreditam que tem muitos jovens que estão doentes? O digital está causando muita ansiedade e depressão. Não só nos jovens que estão entrando no mercado de trabalho, mas eu fui dar uma palestra sobre vendas. Aí eu falei assim na chamada para eles: "Vocês querem saber como ganhar salários acima de 20, 30 mil sem internet?" Ficaram todos até o final. Agora, tem o quê? Um ano atrás. E as perguntas, fui bombardeado de perguntas pelos jovens que abriram seus corações. Falando assim: "Olha, eu gasto com tráfego pago e não ganho dinheiro. Eu invisto no Meta e não ganho dinheiro. Eu fiz curso com Ciclano e não ganho dinheiro". Então isso criou uma bolha, Guto, igual o Wagner. O Wagner tem um produto, de repente, que é extraordinário. E por causa de bons profissionais, Wagner, tem muita gente que está aproveitando o hype. Às vezes o cara é
péssimo profissional, mas ele tá ali, né, vendendo o negócio dele que às vezes não é tão sério. Então o que que eu falo para vocês? É equalizar. Usa o digital um pouco, mas trabalha no door to door. É. Usa o digital e o por quê? Por que que alguns empresários fecham os maiores high ticket no pessoal? Vamos citar exemplos, o Flávio Augusto, ele fecha os high tickets da onde? No presencial. O Joel J é no presencial. Quem que vai dar 200 mil, 300 mil, 1 milhão na mentoria? O cara vai fechar no digital, no low ticket? O cara vai pro high ticket. O cara que vai pôr a mão na carteira é pro high ticket. Isso é venda door to door, porque ele traz o cara só pro ecossistema dele. Mas isso é uma venda high ticket. Então eu acredito assim, que se você falar para mim, acabou, teve uma pane na internet, os hackers invadiram, comeram a internet brasileira, o Brasil foi processado, o governo está em guerra, China, Brasil, e aí acabou, foi todo mundo processado, quem perdeu a riqueza no digital, viveremos só no door to door. E aí? E eu vou entrar num É detalhe uma agora. discussão, assim, É é uma uma discussão bem reflexão. interessante, mas eu vou entrar num detalhe agora bem importante. E aí a pergunta serve para os dois, na verdade. A busca por uma facilidade em ganhar dinheiro, né? Ficar milionário da noite pro dia. Isso é ilusionismo, né? Só que as pessoas continuam acreditando que sem construir um repertório, sem construir uma casca, elas vão manter 1 milhão, elas vão manter outros cenários que a internet, de alguma forma, ela proporciona. Por que que as pessoas gostam de ser enganadas? Porra. A lembrança que me vem aqui à mente é o filme do Will Smith, A Procura da Felicidade. E não que o personagem, né, é um filme baseado em fatos reais, ele não tenha tido o sucesso em Wall Street e aí por diante. Mas o grande questionamento meu naquele filme é o final dele, que a procura da felicidade se resume ao momento que ele consegue entrar para a bolsa e consegue faturar tudo. Então, quando eu busco isso, essa existência a partir do ter e não do ser, as pessoas elas são supérfluas. As pessoas são imediatistas. As pessoas elas querem o máximo de resultado com o mínimo de esforço. Para você que me conhece, você que está me conhecendo, Bruno, cara, para mim o jogo todo da vida tá dentro de mim. Não adianta porcaria nenhuma R$1 milhão. E não que eu não queira, eu quero mais de 1 milhão. Mas esse 1 milhão tem que ter um sentido nobre para minha vida. Senão minha vida vai ser uma desgraça. Se não fosse assim, eu não atendia pessoas de high ticket e que estão toda ferrada. Eu ia pelos condomínios de luxo dos mais badalados e você vai encontrar lá o cara entupido no pó, a mulher entupida, né, porque a mulher é na bebida, no Rivotril, andando com um cachorrinho para cima e para baixo. Então é inversão de valores. Aonde que surge? Quando o dinheiro ele é muito interessante, né? Com certeza vocês já ouviram falar da escada da escala de Maslow. Na escada de Maslow, as primeiras camadas, o dinheiro ele é fantástico, porque você conquista, né, o bem maior, comer, beber, aquela estabilidade toda, pô, é da hora. Aí depois você sobe para um outro nível. No segundo nível, você conquista segurança. Sim. Tá, você tá na segurança. Depois, no último nível da pirâmide, acabou. Que é a autorização, né? Perde. Depois de 1 milhão, para quem sabe gerir 1 milhão, porque se o cara não tiver a cabeça, 1 milhão ele perde em 2 dias, né? Se torna fugaz, efêmero. Entende? Aí, aproveitando a deixa do Bruno, que é evangélico, eu vou encerrar a minha parte contando essa parábola. Diz que tem um homem, um grande fazendeiro, e esse fazendeiro, ele olhou o campo dele e ele produziu pra caramba, mano. Pra caramba, ele produziu pra caramba. Construiu um monte de celeiro. Um monte de celeiro. Colheu tudo e encheu. O celeiro do cara tava abarrotado. Ele parou, olhou para tudo aquilo e falou assim: ó, minha alma, agora você pode se deleitar. Olha aí tudo que a gente construiu.
E Deus virou para ele e fez uma pergunta: louco, hoje pedirão a tua alma, e tudo que tens será para quê? Boa. É isso aí. E aí, seu Bruno, o que que você pensa disso? Boa reflexão, viu? Boa reflexão. Você fala entre o digital, eu penso assim, a gente vive hoje, eu gostei muito da reflexão aí, faz a gente refletir muito sobre a vida, né? Sim, sim. Porque eu tenho uma parábola que eu gosto, pegando o gancho da parábola, que ao certo tempo da vida eu finjo de bobo, viu, Wagner, o Guto? Eu trabalho no mundo corporativo, ninguém chega a vender milhões sendo um bobo da corte, mas as pessoas às vezes me tratam, eu me finjo de bobo da corte, que fique bem claro isso, né? As pessoas esquecem que a gente estuda, que a gente faz leitura das pessoas corporal, facial, e as pessoas quando vão na empresa, eles tratam às vezes a gente e não percebe, né? Então assim, mas a gente tem o coração, né? O nosso coração, um coração ensinável. E eu sempre, uma coisa que me consola é a parábola dos 10 leprosos. Porque eu sempre ajudei muitas pessoas, eu sempre abri muitos clientes a vida toda. Talvez serve isso para o vendedor que está ouvindo esse podcast. A vida toda furaram meus olhos com cliente. Sabia, cara? A vida toda. Eu nunca vi crescer tantos olhos dos meus clientes como cresceram. Eu abri um cliente, iam lá, tirava. Eu abri um cliente, ia lá e tirava. Você imagina, você lutava, um cliente ia lá. E um dia eu tive uma paz, quando eu vi aquela parábola dos 10 leprosos, aquilo me deu uma tranquilidade. A questão da gratidão. Porque ao mesmo tempo que as pessoas me levam o Senhor manda 10. Então foi a questão de que só um voltou, né, como gratidão para agradecer os outros 9 onde estão. Na verdade, o que voltou ele era samaritano, né, não era nem judeu, né. Então isso foi uma das coisas que mais me confortou, porque ao longo da vida, e você pegando um pouco do comportamento, eu acho que o digital, eu já fui passado a perna para trás no digital, tá, eu falo que eu tive experiência nessa. Infelizmente, a pessoa que fez isso não teve sucesso, entendeu? Se deu muito mal com isso. E eu desejo todo sucesso para a pessoa, que Deus abençoe, mas infelizmente teve muitos problemas. Porque eu acredito que tudo que você faz volta para você. Então, o trabalho que você faz, que eu faço, que o Guto faz, a gente tem que sempre fazer o atendimento. E aquilo que a gente entrega, as pessoas voltam para nós. Então, aquilo que eu perdi, que levaram, o digital, eu estou aprendendo com o digital, mas eu acredito mais no door to door. Eu nunca vou deixar que toda vez que o faturamento cair, eu sempre estarei no campo de batalha. Então eu falo o seguinte: todo mundo está no digital, mas as pessoas estão no door to door, que as pessoas não contam o segredo por trás. O algoritmo, existe um jogo que ninguém conta, que muita gente ganha muito dinheiro no algoritmo por trás e não conta como que é. E talvez esses negócios ganha X, ganha e tal, as pessoas vêm pelo dinheiro fácil. Só que também tem muita gente que tira sarro disso, aí vira aquele papelão. Porque tem pessoas sérias também no digital, não é que tudo é errado, tem muitas pessoas sérias no digital, mas por causa das pessoas que não têm uma boa índole, os outros pagam também. Tem gente que às vezes não tem, tá às vezes trabalhando em outras profissões, que poderia estar com conhecimento ganhando pela internet, mas com medo de retaliação acaba não entrando no digital. Então eu acredito que a autenticidade, a pessoa tem que ser autêntica, tem que ser verdadeiro, fazer o seu trabalho, porque eu acredito que aquilo que Deus faz e que você planta, volta para você. A parábola da semeadura é a grande verdade. Você vai jogar a sua semente, os pássaros vão comer, outros vai cair em pedregais, enfim, mas tem coisas que caem. A vida do vendedor é exatamente isso. Vai lançando a semente em tudo que é área. Eu estou lançando semente há muitos anos. Eu estou há 22 anos no Almoço Estacional. Aprendi muito, sou muito grato, mas não parei de estudar e não paro de trabalhar. E pertenço a vários ecossistemas. Quando todo mundo reclamava da empresa, sabe o que eu fazia? Eu estudava. Então, talvez aqui segue uma recomendação para os vendedores. Para de reclamar, para de amaldiçoar o lugar que Deus te colocou. Mas seja grato, estude. Tem a ESPM para estudar, tem FGV para estudar, tem curso EAD para estudar, tem bons mentores, tem Thiago Reis na internet, tem Flávio Augusto, tem pessoas boas. Pegue esses conteúdos e estude. As pessoas não querem estudar. Aí o vendedor vira para mim e fala: poxa, o meu salário veio R$ 2.000. Final de semana do cara, o cara tá chapando com cerveja. Meu amigo, desculpa. O resultado dos 5, né? O cara senta numa mesa, o amigão dele lá ganha 1.800, o outro 1.900, o outro ganha 2.100. O seu próximo vai ganhar 2 conto. Esse que é o problema. Eu falei: meu amigo, sai daí.
vai para outro lugar. Começa a andar com o cara de 20, 30 mil, o cara de bilhão, esse cara puxa, não é verdade? Então, assim, a mesa que você senta, você precisa ter algo que agregue, obviamente, você tem que ser um cara intelectual, pelo menos ler. Porque o conhecimento, você não precisa ter carro, casa, nada. Mas se você tiver conhecimento, você é respeitado. Quem tem conhecimento, ele é respeitado. Agora, é triste sentar numa mesa com uma pessoa que não tem conhecimento, não tem metodologia, não tem nada. É uma vergonha nacional. Essa é a Essa mesa verdade. tá pesada, hein? Essa mesa é a mesa, né? É a mesa. Então, cara, que aula de vida, hein, Guto? Quem ouviu e não sentiu vontade de bater suas metas pessoais, provavelmente não tá vivo, tá morto, né? Com certeza. Bruno, queria te agradecer aí pela transparência, irmão. Deixa seus canais aí, conta aí quais são as novidades que estão chegando aí nos seus projetos aí para a gente conhecer mais um pouquinho. Tem o livro aí do 0 ao 1 milhão, né, que a gente já conhece. Tá saindo mais um do forno aí. Como é que tá tudo isso? Como é que tá? Não sei nem se eu posso falar sobre isso, né, mas tudo bem. Não, pode ser. Esse aqui é o livro do 0 ao 1 milhão de um campeão de vendas. Aqui foi um sucesso. Talvez um conselho que eu deixo aqui para quem está na audiência da vendo, escreva um livro sobre a vida de vocês. Porque falaram assim para mim, Guto, a sua história não é do Lázaro Ramos, né, não é do Neymar, mas assim não importa. A sua história é única. Deus deu a história de cada um, DNA de cada um. E esse livro mudou a minha vida. Eu estou com o segundo livro que eu vou lançar em agosto agora, que ele chama Os 10 Pilares de um Campeão de Vendas. Não tem problema nenhum, já vai sair já. É um livro pedagógico, né, processo comercial para ensinar o vendedor. É um livro simplificado que qualquer criança de 10 anos pode ler. Se ele treinar, ele também vira um vendedor também de sorvete, também como o Bruno foi também. E eu também estou fazendo um lançamento agora de um livro coautoria, dia 23 de maio, em Campinas, um pessoal da editora Newcastle. O livro chama Olhos de Águia, versão 2, está oficial dia 23 de maio, para quem quiser conhecendo, ali em Campinas, a gente vai fazer o lançamento, tá nas redes sociais da editora Newcastle. O meu Instagram é Palestrante Bruno Chagas. Uhum. Instagram, Palestrante Bruno Chagas. E tem o meu site também, que é palestrantebrunochagas.com.br. Eu faço palestra, mas a minha palestra ela tem uma missão diferente. Aquilo que eu dou de treinamento de palestra é a palestra treinamento. É o que eu faço no dia a dia do door to door. Eu não vou ensinar ninguém a vender, mas eu vou ensinar as ferramentas que eu faço que deram certo. Então, eu comecei um negócio do zero, que hoje fatura milhões. Então, eu tenho a honra de ir no palco e treinar vários empresários. Então, quem quiser realmente se conectar e aprender processo comercial com dinâmica, com comunicação oratória, o Bruno Chagas está aí para compartilhar. Pessoal, se esse papo abriu a sua mente, faça a sua parte. Compartilhe, dá aquele like, leva aí pro seu sócio, pro seu amigo que precisa dar aí uma mudança, um upgrade na sua mente empresarial, na sua mente de vendas e comece a ter resultados. Quer ter resultados? Escuta esse cara que você não vai se arrepender. O resultado é certo. Bruno, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pela aula, pela energia, pelo coração. Foi muito bom estar com você à mesa. Obrigado, Bruno. Foi um abraço para você aí. Leva o carinho da gente aqui. Espero que a gente possa ter agregado de alguma forma para nossa audiência todo esse papo que a gente bateu aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. Foi uma honra participar aqui da mesa. Eu também aprendo muito também, porque é uma troca de experiência, né? De comportamentos, de vendas, de negócios. E eu falo que vendas salva relacionamentos, vendas salva empregos, salvam pessoas, porque a pessoa que às vezes não acredita que não tem uma faculdade, mas se ela aprender a vender o produto, vender o serviço, vender a imagem, ela consegue realmente ter dignidade na sociedade brasileira. É isso. Maravilha. Valeu, Até galera. a próxima decisão Na mesa. na mesa.